Olá a todos, eu sou o Henrique do canal Falando em C e hoje eu vou explicar para vocês a estrutura de um programa simples em C. E para começar essa aula a gente vai criar um projeto do zero. Então aqui no nosso Dev C++ a gente vai em Arquivo, Novo, Projeto. Vamos em Console Application, selecionamos a linguagem que a gente quer, projeto em C, né? E damos um nome para ele. Vou dar um nome aqui de aula 1. E vou dar um OK. Aí ele vai pedir para você salvar em algum lugar. Eu vou escolher aqui uma pasta que eu criei aula 1. Vou salvar dentro da pasta e vou dar um save. Certo. E aí ele gera essas linhas de código para a gente. Aí o que seria cada linha de código, né? Em resumo, assim, para vocês entenderem uma estrutura básica, assim. Bom, na linha 1 e na linha 2 a gente tem os includes. O que seria includes? Includes seria incluir, né? Incluir stdio e aqui está incluindo stdlib. Mas o que seria o que é isso que ele está inserindo, né? O que seria o stdio e o que seria o stdlib? Isso são bibliotecas, né? Toda linguagem ela trabalha com bibliotecas, então dentro da biblioteca stdio a gente tem várias funções e do stdlib também. E em resumo eu vou dar um exemplo aqui prático aqui na nossa vida real, né? Então vamos supor que você é um mecânico e aí você trabalha com conserto de automóveis. E dentro da tua mecânica tem várias caixas de ferramentas, certo? E cada caixa de ferramenta tem ferramentas específicas. Então tem uma caixa de ferramenta para chave Phillips, tem uma outra caixa de ferramenta para chave de fenda e assim por diante. E aí tu chega lá no carro para consertar e aí tu vê que tu precisa da chave Phillips, né? Então o que tu precisa? Tu precisa da caixa de ferramenta 1. Né? Vamos supor que lá na caixa de ferramenta 1 ela tem a chave Phillips, né? Phillips. Chave Phillips. Aí tem vários tamanhos de chave Phillips, né? Então se fosse isso num programa em C, eu ia ter que pôr aqui include caixa 01.h. Então o que acontece? Tu está incluindo a caixa de ferramenta 01. Tá? Esse é o nome que eu dei para a minha biblioteca da caixa de ferramenta 01, certo? E aí daqui a pouco você vai lá e precisa usar a chave de fenda, que está lá na caixa 02. Então além de incluir a caixa de ferramenta 01, você precisa também incluir a caixa de ferramenta 02. Claro, isso é só o nome que eu estou dando para a caixa, né? Não é um padrão. Agora sim, agora quando tu precisar usar a Phillips ou a fenda, tu vai ter as duas caixas de ferramentas na tua mão. Então é isso que o Dev C++ está fazendo aqui. Ele está incluindo bibliotecas para a gente poder usar as ferramentas que tem dentro dela. Então, por exemplo, dentro do stdio tem a ferramenta printf, certo? Então vamos por aqui, printf aula 01, vamos por aula 01. Vamos dar um compilar aqui, vamos tentar executar ele. Vou salvar aqui na aula 01 e ele imprimiu aula 01. Ok, tudo certo. Agora vamos tirar o stdio, que é onde está o nosso printf, e vamos ver o que acontece. Bom, ele executou, porém ele nos deu uma mensagem aqui, ó, dizendo que a função printf não foi encontrada, né? Ele conseguiu imprimir, mas ele gerou esse aviso pra gente, que a função ele não conseguiu encontrar onde é que está essa função printf. Então o que acontece? A gente está sem a caixa de ferramenta que tem o printf, ou seja, a stdio. Então é isso que ele vai, é para isso que ele já inclui para a gente aqui no nosso cabeçalho, né? Digamos assim, do nosso programa. A gente não precisa das caixas de ferramentas, se a gente quiser, né? Vou dar aqui vou deletar as duas e vou compilar. Ele compila normal, beleza? Mas tu não vai mais conseguir usar a ferramenta das duas bibliotecas que a gente tinha aqui, né? Então, função printf, função scanf e outras funções a gente não vai conseguir usar porque a gente não está incluindo
eles no nosso programa. Em resumo, é isso. Por isso que ele inclui essas duas bibliotecas. Claro, com o tempo eu vou explicar melhor o que seria a biblioteca SDL, o que tem dentro dela, mas em resumo, é por isso que quando você gera um projeto aqui, ele já inclui essas duas bibliotecas para a gente. E a função main é a nossa função principal, ou seja, é o ponto de partida que o nosso programa vai começar. Todo programa, não importa a linguagem, ele tem que ter a função principal dele, que é, no caso da linguagem C, é a função main. E o que seria esse int e esses outros argumentos aqui dentro? Isso agora, por agora, não importa. A gente só quer entender como é que é a estrutura da linguagem, né, de um programa simples. Então, vai ter a função main, é por isso que o deve ser mais gera para a gente a função main. E esse return zero aqui também não é importante por agora. Quando a gente for estudar funções, aí a gente vai entender melhor o que seria esse return, esse int e esses argumentos aqui. Então, por essa aula é isso. Então, a gente já teve uma noção do que são esses includes e o que seria uma biblioteca, né? E o que é a função main, né? Que em resumo é a função principal por onde o nosso programa vai iniciar. Então é isso.